bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 7/7, olha que bonitinho, data esperada, né? Muitas promoções nas lojas, o comércio ele aproveita de tudo, né? Dia 7/7 de 2026, bênção de Deus. 7 é o número de Deus, não é? 7 é o número da perfeição. São 6 horas e 3 minutinhos, noite ainda. Estamos aqui aguardando o nascer de um novo dia, para que nós possamos fazer isso na presença do Senhor e romper este novo dia na presença de Deus em oração. Amém? Seja muito bem-vindo você, de onde quer que você esteja. Olha, hoje não é dia de nada. Pelo menos o meu computador aqui não está dizendo que seja dia de nada. Então vamos à temperatura. Aqui na Praia Grande, onde eu falo, litoral sul de São Paulo, nós estamos neste momento com 18 graus. Um dia que promete chuvas leves, chuviscos, garoas. Pessoal que trabalha no trânsito, então, cuidado, né? Porque as pistas ficam escorregadias. E é mais ou menos o que está no Brasil inteiro esse tempo, né? Agora inverno é tempo de chuva. Passamos pelo tempo da seca, que é o tempo do outono. Agora chove para que possa florescer na primavera. Olha, aqui na Praia Grande diz que começa a chover às 10 da manhã e vai até às 8 da noite. Mínima de 16 e máxima de 20 graus. Aqui neste lugar, que é um pedacinho do céu na terra, é o nosso paraisinho. Nós que moramos aqui amamos poder ter contato diário com a natureza, com a criação, com a obra de Deus, não é? Isso é lindo, é maravilhoso. Aqui onde eu moro especificamente, eu olho para a direita, vejo o mar, com o microfone assim, alto, eu ouço daqui as ondas do mar. E se eu olhar para a minha janela, eu vejo a Serra do Mar. Então, estou no meio das duas grandes obras, né, das mãos de Deus. Só de olhar e contemplar a nossa fé, ela já é edificada. Então, eu glorifico a Deus pelo lugar que eu moro, por ter um teto, por ter um lugar para dormir, para viver. Que Deus seja louvado por isso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem já entrou aqui para eu dar bom dia. Quer dizer, entraram já 130 pessoas, né? Mas as que deram um oi para mim, deixa eu ver aqui. Foi a Márcia primeiro. Márcia, querida amiga, irmã. Ela diz bom dia, graça e paz a todos e amém. Amém, assim seja, né? A palavra de Deus, amém, significa assim seja. Seja bem-vinda, Má, te amo, um tantão. Missionária Silvia, filha querida, que saudades que eu tô de você. Pelo jeito não nos veremos de novo, né? Porque promete um dia de chuva. Então, não verei nem você, nem o nenê. Vai acabar ficando por sabadaço. Sabadaço do leão. Lembra? Gilberto Barros, misericórdia, né? Bom dia, filha, te amo. Elvira, meu amor. Oração e jejum diariamente por você, viu? Não te largo. Um minuto sequer. Você não sai um minuto sequer da minha cabeça, nem do meu coração. Deus te abençoe sempre. A Elvira, o grande amor da minha vida, ela pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, pela minha vida e pelo nosso ministério.
Glória a Deus. Pede pela cura da alma do Rodrigo. Eu e a Elvira nos conhecemos há muitos anos. A única coisa lamentável é que quando eu conheci a Elvira, eu já estava casado, né? Não tive a possibilidade de me apaixonar com o sentimento de marido e mulher. Deus nos deu o amor de irmãos, né? Porque naquela época eu estava casado. Mas Deus sabe todas as coisas e nós estamos juntos já há muitas décadas. Eu glorifico a Deus todos os dias pela vida da Elvira. Meu amor, minha grande amiga, Mari, querida, como é que você está, querida? Você está bem? Quais são as notícias que você traz pra gente? Você está mais quietinha, tem falado pouco. Estou preocupado com você, viu, Mar? Está cansada, né? Você falou. Vixe, tem um nome esquisito aqui. A Mari pede oração pelos seus filhos, pela Lawanda, pelo Enzo, pelo neném mais lindo desse planeta, que é a Maria Cecília. Também pelo nosso primeiro grande milagre de ressurreição. Só Deus, né? Carlos Henrique e por todas as nossas famílias. Mari, o que é Bosron? Aí tem um azinho depois. Não entendi. Entrou aqui. A Josita deu um testemunho ontem, bonito também, glória a Deus. Deus seja louvado. A sua alegria é a minha alegria, Josi. A sua vitória é a minha vitória, a sua conquista é a minha conquista, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Nós temos uma aliança, viu? Em nome de Jesus. Eu não tenho aliança com o teu ministério, não, mas com você eu tenho. Você é como se fosse da nossa família, amada, querida, e nós nos alegramos muito pelo seu testemunho de ontem. Aliás, por cada testemunho que nós recebemos, né? Deus seja louvado. A Mari disse que tá bem, graças a Deus, mas ó, como ela escreve um pouquinho seca, tá vendo? A Mari não era assim. A Mari, ela era falante, ela era brincalhona. Ah, mas amém, né? Se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Não foi por mal. Eu não quis te magoar. Nunca na minha vida. Me perdoa e amém. Só não dá risada da minha cara, não. Glória a Deus. Bom, vamos à leitura? Vamos começar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que tem uma Bíblia em casa, você que não tem, precisa ter uma Bibliazinha de papel. A Bíblia de papel, ela é fundamental na nossa vida, né? Só que quando você vai comprar uma Bíblia, você às vezes não sabe o que comprar. Você compra sinceramente. A Bíblia é exatamente o livro que você compra pela capa. Não é verdade? Você procura a letra, se você já estiver na minha idade, ou por ali, você vai procurar uma Bíblia que tenha letras maiores. Não é verdade? Você vai procurar uma Bíblia que você consiga ler, né? E você vai dar muita importância para a capa. A capa tem que ser bonita, capa dura. Você quer ter uma Bíblia chique. Tá certo. Nós temos que ter coisas bonitas. Para Deus tem que ser sempre o melhor. Mas nem sempre você sabe o que você está comprando. Você está comprando só pela capa, né? Então hoje eu quero te dar uma dica para quando você for comprar uma Bíblia. A primeira coisa que você precisa saber é qual é a tradução da sua Bíblia. Porque as Bíblias existem dois tipos de Bíblia, né? A Bíblia para estudo, que é a Bíblia mais exegética que existe, as palavras são bem traduzidas exatamente ao pé da letra.
E aí, quem está começando a ler a Bíblia agora tem uma certa dificuldade. Então, eu aconselho você comprar a Bíblia nova versão, atual, com a linguagem de hoje, né? Não serve para estudo, mas para você ler e conhecer a história é sensacional. Ou a NVI, que é a nova linguagem, nova versão internacional, para quem está começando a ler a Bíblia. Essas são as melhores, porque as palavras são facilzinhas de você compreender, tá? As outras Bíblias de estudo, elas vão vir em traduções as mais antigas, as mais difíceis, mas é exatamente para o estudo, né? Não é para aqueles que já estão mais aprofundados, estão buscando mais informações. Então essa é a minha primeira dica, a tradução. Então, para você que está começando a ler a Bíblia, que não é um estudioso da Bíblia, dê preferência à Bíblia com a tradução da linguagem atual ou a NVI, que é a nova versão internacional, tá bem? E aí não é só isso. Existem 4 Bíblias diferentes. Existe a Bíblia dos etíopes, que você não vai encontrar fácil. Essa Bíblia você tem que procurar. É a Bíblia mais completa que existe. Ela traz praticamente todos os livros, inclusive o livro de Enoque. São 88 livros que compõem a Bíblia cristã etíope, que é a igreja mais antiga que nós temos. Igreja cristã mais antiga, que não tem a interferência de Roma. É uma história bonita, né? Muito interessante você saber a história do cristianismo. Depois nós temos a Bíblia ortodoxa. A Bíblia ortodoxa, agora eu vou ter que colar, peraí. A Bíblia ortodoxa, ela traz 73 livros. Já é uma quantidade interessante, né? São livros a mais. Mas já são quantos? 15 livros a menos do que a Bíblia etíope. Então não tem o livro de Enoque, ela traz o livro de 3ª e 4ª Macabeus, 1ª e 2ª Esdras, traz a oração de Manassés. É um livro mais completo. Esse também não é fácil de encontrar. Você precisa encomendar pela internet, caso você queira, tá? A Bíblia católica já é mais fácil de você encontrar. Ela traz... quanto é mesmo? São 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Quanto dá isso? Sabe fazer de cabeça? Eu acordei agora, é impossível. Eu não sou ruim de matemática não, hein? Mas vamos lá. 78 livros mais 73 livros. Não é isso. Perdão, peraí, fiz errado. São 27 livros, 46 mais 27. 46 mais 27. São 73 livros a Bíblia católica. Tá bem? Então vamos lá, recordando. Vai comprar a Bíblia ortodoxa, 88 livros, é a Bíblia mais completa que existe. A Bíblia etíope, 88 livros. A Bíblia ortodoxa, 78 livros. A Bíblia católica, 73 livros. E a Bíblia mais comum, estão escrevendo aqui que a minha live está bloqueada, mas tudo bem. Porque eles acham que eu estou fazendo venda. Não estou fazendo venda, estou ensinando. Eita, povinho burro, né? E a Bíblia protestante, que é a mais vendida, que você encontra em todos os lugares, inclusive na internet. Quando você abre uma Bíblia
online, você abre a Bíblia Protestante, que é a Bíblia mais simples que existe, com menos livros, né? São só 66 livros. Então, tá aí a minha dica para você comprar a sua Bíblia, caso você esteja pensando nisso. Não compre a Bíblia só pela capa. Compre a Bíblia pelo todo, né? Nenhum livro. Tem até um ditado, né? Não compre o livro pela capa. A Bíblia também é assim, não compre só pela capa. Porque às vezes você tem uma Bíblia na sua casa, por exemplo, você tem a Bíblia Protestante, que é a mais simplesinha, que tem bem menos livros do que as demais, e aí você briga com os outros cristãos, você diz, aonde está isso na Bíblia? Está nos livros que a tua Bíblia não tem. Né? Não, é uma coisa óbvia, então cuidado com a Bíblia que você compra, tem uma Bíblia completa. É claro que você vai ter que gastar mais dinheiro. Bom, mas já falei muito disso. Vamos à leitura. Nós estamos fazendo, por exemplo, nós aqui estamos fazendo a leitura da Bíblia Protestante, não é da Bíblia Católica. Quando a gente lê, nós já estamos na segunda leitura do Novo Testamento, faltam livros. Para os católicos, faltam livros. Para os protestantes, está igual. Aliás, falta livro para todo mundo. Falta para católico, ortodoxo, bizantino, etíope e tudo que é mais cristão. Mas é a Bíblia que a maioria de nós temos em casa, com menos livros. Vamos lá. E é essa que nós vamos ler, tá? A gente lê a Bíblia mais curta, a menorzinha, mais pequena, eu ia falar, olha só. Vamos lá. João capítulo 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. A exposição, né? O religioso adora expor o pecado do outro. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e voltou a escrever no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus colocou-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus então disse para ela: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Você entendeu isso? Não é o pecado corriqueiro do dia a dia. É o pecado praticado com constância, né? Abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de você mesmo. O seu testemunho não é válido. Jesus então respondeu a eles: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e sei para onde vou. Vocês, porém, não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou.
Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se depositavam os dízimos e as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, mas morrerão nos seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: acaso pensem em suicidar-se? Será que ele diz isso? Para onde eu vou, vocês não podem ir? Ele, porém, continuou: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão nos seus pecados, porque, se não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. Quem é você? Perguntaram. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. No entanto, aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que não faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela e ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me. Embora eu tenha falado a vocês a verdade que ouvi de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não compreenderam o meu discurso? Por que não compreendem o meu discurso? Por que são incapazes de ouvir o que digo? Vocês são do diabo. O pai de vocês, o diabo que é pai de vocês, se querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Então os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano ou está endemoniado. Jesus disse:
não estou endemoniado. Ao contrário, eu honro o meu Pai, e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas a quem busque e julgue. Em verdade lhes digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz, se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que Abraão, nosso pai? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes de Abraão nascer eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom, nós estamos com a live bloqueada. Porque eles acharam que eu estava vendendo Bíblia. Eu não estou vendendo Bíblia. E o problema do pecador é que ele acha que todo mundo peca como ele, né? Eu, só para começar a live hoje, tive que ouvir a Anitta dizendo umas 5 vezes compritas. Hoje, dia 7/7, dia de fazer compritas. Eu não aguento ouvir ela falar compritas. É ridículo. Mas aí eu estava explicando da Bíblia, os livros da Bíblia, e acabaram entendendo que eu estava vendendo Bíblia e bloquearam minha live. Oh, meu Deus do céu. Não que eu esteja preocupado com o número de pessoas, mas com aqueles aos quais Deus mandou para receber a palavra de hoje, né? Olha, irmão, fazer a obra não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil, não. É perseguição em cima de perseguição. Mas vamos lá. Porque as pessoas não precisam estar aqui para serem abençoadas, né? A gente ora e a palavra de Deus, ela vai até o local onde precisa ser alcançado as pessoas. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de terça-feira, dia 7/7 de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. A tua palavra diz que a salvação não vem por obras. Em nenhum momento o Senhor pede que nós sejamos melhores do que os outros. Em nenhum momento o Senhor nos pede que sejamos perfeitos. O Senhor não pede para nós fazermos nada. O Senhor nos ensina o amor. Mas Tiago, irmão de Jesus, na parte que lhe cabe da Bíblia, ele escreveu que é impossível ter fé e não ter obras. Então ele disse, a fé sem obras, ela é morta. Você me fala sobre o seu amor e eu te falo sobre as minhas obras. Um pai não pode dizer que ama o filho e não sustentá-lo. Um marido não pode dizer que ama a esposa e não sustentá-la. É uma coisa natural, é a obra que vem pelo amor. Não é? Assim, nós temos que entender que o Senhor não espera de nós nada.
Não há uma expectativa de Deus em relação a nós. Deus sabe que somos falhos, pecadores, que nós somos infiéis a nós mesmos, que não cumprimos as promessas que fazemos para nós mesmos. Mas em Jesus Cristo, a obra da salvação foi feita de forma perfeita. Ele suportou, Ele levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele morreu para que nós fôssemos salvos. E a única coisa que eu preciso hoje para ser chamado filho de Deus e ter o meu lugar no céu, não é fazer boas obras. Nada do que eu faça pode me levar à salvação. Tudo o que eu preciso é crer. E a partir do momento que eu creio, eu não consigo ficar parado. A partir do momento que eu creio, você veja que interessante. Na passagem que nós vimos, Jesus na sinagoga, a palavra ela deixa bem claro, ela se preocupa em dizer que Jesus pregava ali bem próximo ao gasofilácio, que era o lugar onde as pessoas depositavam as suas contribuições, que era a forma que eles tinham de executar a sua fé. É a obra. Jesus ficava ali muito próximo. A palavra diz que Jesus sempre pregava com a sua bolsa aberta, não pedia nada a ninguém. Mas todos manifestavam o seu amor, pois sabiam que ele era um homem que precisava se alimentar e que precisava viajar e que precisava fazer as suas coisas. Então, a fé sem obras, ela é morta. Outra coisa interessantíssima desse texto, o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim para julgar ninguém. Nós nos preocupamos muito com os outros e nos esquecemos. Nós enxergamos um cisco no olho do irmão e não percebemos a trave que existe nos nossos olhos. A religião, ela busca perfeição em pessoas que são imperfeitas, que jamais serão perfeitas. Mas o interessante é que nunca nos foi pedido para sermos perfeitos. Mas para fazer a obra, nós precisamos amar. 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 Nós não podemos entrar no momento de oração com o meu coração carregado de pedidos. Eu preciso entrar na presença de Deus com o meu coração quebrantado, com o meu coração ferido, em saber que eu sou privilegiado. Talvez o mundo, as pessoas, até a sua religião, tenha te ensinado que você pode mais, merece mais, que você precisa sair da sua zona de conforto, que você não pode parar, que você não pode ter paz. Tudo isso é contramão de Cristo. Tudo isso nos faz andar na contramão do que o Senhor veio fazer por nós. Ele veio para nos libertar. Ele veio para sermos felizes. Ele nos disse para nós nos importarmos com o próximo. E Satanás fez um sistema de vida em que as pessoas não conseguem dar conta da própria vida. Quanto mais cuidar dos outros. Parece que é impossível, né? Jesus disse que se ele der testemunho dele mesmo, um homem que dá testemunho dele mesmo, não tem valor. Mas quando as pessoas dão testemunho delas, isso tem muito valor. Nós temos no nosso meio uma pessoa que ela é capaz de, em vários momentos da sua vida, nos ensinar o que é ser cristão.
O apóstolo Paulo, ele diz no livro de 1 Coríntios 13, que nós temos que dar honra a quem merece honra. Existe uma mulher abençoada por Deus, com um dom muito difícil, com uma característica de vida muito difícil. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus entregou a própria vida por amor a nós. E às vezes eu fico pensando, será que é possível ainda hoje encontrarmos alguém que seja capaz de abrir mão da própria vida por amor a alguém? E que esse amor não tenha interesse, que esse amor não seja um amor de homem por mulher, seja simplesmente um amor de irmão, um amor de eu não quero nada, eu quero te ajudar. Eu não suporto o teu sofrimento. E eu sempre, nas minhas pregações, eu falo brincando que se eu tivesse condições de fazer clone de pessoas, eu faria clones da Elvira. Elvira é uma mulher que ela é capaz de parar de viver a própria vida para viver o problema do outro. Não existe nada mais cristão do que isso. Isso não é normal. Ninguém pode tratar a Elvira como um ser normal. Jesus dizia, vocês não me entendem porque eu não sou daqui. Vocês me odeiam porque vocês não conhecem meu Pai. Então eu te digo, é possível amar ao próximo. É possível, é um dom, é um chamado. Para algumas pessoas é assim que se vive, é assim que ela vive. Me irrita até. Porque quando você ama alguém muito profundamente, você não quer ver essa pessoa vivendo lutas e lutas e lutas. Principalmente lutas que não pertencem a ela, mas ela está sempre lutando pela vida de alguém. E é importante que ela saiba que Deus está vendo. E usando esse momento santo para colocá-la em honra. São muitas as pessoas que foram abençoadas por essa mulher. Que tirou da própria boca para dar aos outros a pessoas até que ela nem conhecia. Nós devemos dar honra e testemunho de pessoas benditas, santas e abençoadas. Porque o mundo faz isso com quem não merece. A internet exalta quem não merece. E nós, muitas vezes, ficamos parados, com medo de falar algo que o nosso irmão fez de bom, ou de exaltar e de dizer, olha, imitem. Como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como ele disse para Timóteo, filho amado, fale exatamente aquilo que você ouvir da minha boca, não inventa. A esperança, meu irmão. Existem muitas pessoas que falam mal de você, pode ter certeza. Mas também existem pessoas que falam bem. Às vezes acontecem grupos de pessoas que falam mal, mas sempre vai ter uma pessoa no meio que vai te defender. É essa. Nada foge aos olhos de Deus, Deus olha e diz, é este. Que seja você que está me ouvindo hoje, este que vai receber a glória de Deus. Que não se assenta na roda dos escarnecedores, que dá honra a quem merece honra, que não se infama de ciúmes, nem de egoísmo, que não procura o favor próprio, mas ama por amar, como Cristo nos ama por amar, porque não merecemos. Nós precisamos amar, nós precisamos ter atitudes
Tiago ele nos diz que existem momentos em que não é para orar, é para fazer. Se alguém chegar para você com fome, pedindo comida, não ore por ele, não vai resolver. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se Deus te enviou uma pessoa com fome, dê comida a ela. Se Deus te enviou uma pessoa com frio, cubra essa pessoa. Ah, mas é o único que eu tenho, ô irmão. E a viúva de Sarepta? Eu não estou aqui para dar aula de Bíblia, eu estou aqui para orar. Que hoje você seja a diferença na vida dos nossos irmãos mais necessitados. Nem que seja um pão que você dê para alguém. Vai trabalhar com esse pão dentro de um saquinho. Todo mundo tem em casa uma sacola cheia de saquinhos. Eu sei. Pega um saquinho, pega um pão. É pão que você tem na sua casa? Pega um pão. Você tem um saquinho de bolacha? Pega um saquinho de bolacha. E quando você passar por uma pessoa, por um irmão seu, por um semelhante seu, que talvez esteja no chão, ou esteja maltrapilho andando do seu lado, quando isso acontece, o que vem? Julgamento, porque normalmente ele vai estar com uma garrafinha de corote, que é uma bebida alcoólica fortíssima. E ele não está fazendo isso porque ele é malandro, porque ele é ladrão, ele está fazendo isso porque ele precisa viver, esquecer dos problemas, aquecer o corpo no frio. E aí as pessoas olham e elas falam assim, eu vou dar para esse cara e ele vai pegar e vai comprar mais álcool. Você tem uma casa para morar e ele não tem. Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que o miserável tem que beber. Beber bastante para se esquecer das dores do mundo, da sua pobreza, da sua miséria. Não é um incentivo para que todo mundo beba, mas quando você vê um teu irmão na rua, morador de rua, entenda em vez de julgar. O alcoolismo é uma doença, e a pessoa que está na rua está doente. Ela não precisa de julgamento, ela precisa de ajuda. Ela está bebendo porque ela não aguenta mais a fome. Ela está bebendo porque ela não aguenta mais o frio. Ela não precisa do teu julgamento. Ela precisa do teu pão. Ela precisa da tua bolacha, da sua blusa. Pratique a tua fé. A fé sem obras, ela é morta. É claro que o mundo não quer ouvir isso. O mundo, ele quer ouvir alguém que vem aqui falar, Deus vai te enriquecer. Ainda hoje, Deus vai te dar um carro. Vai, meu irmão, pela fé, na ousadia, faz um carnê, financia, porque Deus tem muito em abundância para te dar. Todo mundo quer ouvir isso. Mas eu não vim te falar isso. E não espere que eu diga isso. É por isso que a minha live está bloqueada. É por isso que eu fui punido. E a minha live está proibida de ser enviada para outras pessoas. Porque eu vim aqui falar do amor verdadeiro de Cristo. De ser igreja. De dizer que nós não podemos só orar. Nós precisamos fazer. Fazer. Pensa nisso. Que você seja hoje a resposta de Deus na vida de pessoas. Que você seja hoje o poder de Deus na vida de pessoas. Que você seja hoje usado por Deus na vida de pessoas que precisam. Você sabe que quando o Pelé fez o 1000º gol
Foi um gol de pênalti contra o Vasco no Maracanã. E o mundo inteiro estava ali para aquele momento, esperando aquele momento. E ele foi para dentro do gol e ele segurou a bola, abraçou. Colocaram o microfone na boca dele para ver o que ele falaria. E ele disse: cuidem das criancinhas. E ele foi banalizado, ridicularizado até o dia da sua morte. Sempre que nós fizermos o que é certo, seremos ridicularizados. É a arma que o mundo tem, nos envergonhar para que a gente não faça. Seja forte e corajoso. Não pasme nem te espantes. Medite nesse livro de dia e de noite. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Assim como fui com Moisés, serei contigo, diz o Senhor. Eu declaro nesta manhã, Pai amado, Deus querido, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Me prostro aos teus pés, reconhecendo o sacrifício de Cristo, declarando que Ele é o Messias, o Filho de Deus, a estrela da manhã, aquele que era, o que é e o que há de vir. Prostrado diante de Ti, Pai, no nome de Cristo eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados cometidos pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Perdoa os pecados dos meus inimigos. Perdoa, Pai, como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Paizinho, eu te peço, tira nessa terça-feira, nesse momento em que o dia raia, a luz, meu Deus, ela expulsa as trevas. No raiar deste novo dia, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita, Pai amado, Deus querido, vivermos neste dia a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nessa terça-feira. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas, Pai, e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós, da nossa família, dos nossos amados, a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria, que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, olha, nós clamamos e invocamos o nome de Jeová Rafa, o Deus da cura. Eu peço que o Senhor visite os nossos irmãos que moram em localidades, meu Deus, de difícil acesso. Que o Senhor olhe pelas mulheres que vão dar à luz neste dia. Que o Senhor dê uma boa hora, que o Senhor abençoe as crianças que nascerão. Peço que o Senhor olhe, meu Deus, nos hospitais, nas UTIs. Que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o Senhor guie a mão do cirurgião.
Que o Senhor abençoe os medicamentos, que o Senhor abençoe os tratamentos, que levem os seus filhos à cura e sejam devolvidos à convivência da família. Pai amado, Deus querido, olha por nós, pelos nossos corpos, eu te peço, Senhor. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa. Meu Deus, em nome de Jesus, vê se há em nós o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós uma inflamação, uma infecção. Tira a dor do nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, seja a tua honra, a glória e o louvor. Jeová Rafa, eu te apresento a vida do meu filho, Rodolfo. Peço que o Senhor dê a ele o desenvolvimento neurológico, que o Senhor ensine o meu filhinho a falar, que a honra e a glória sejam tuas, Pai, sempre. Meu filho te pertence. Eu clamo nesta manhã ao Deus que chamamos por Jeová Jireh, o Deus provedor de todas as coisas. Pai, o Senhor nos ensinou a não andar ansiosos pelos problemas financeiros, pelos problemas que temos na justiça. O Senhor nos ensinou, nos pediu para não andarmos ansiosos por aquilo que temos de comer, beber ou vestir, porque temos um bom Pai no céu, que sabe dar boas coisas aos teus filhos, que conhece cada uma das nossas necessidades, que vai neste dia colocar o pão na nossa mesa, que vai abrir portas. É o Deus que vai fazer caminho onde não existe caminho. É Deus que vai trazer à existência aquilo que não existe. É Deus que vai dar para você tudo o que você precisa. Talvez Deus não te dê o que você quer, mas nada do que você precisa Deus te deixará na carência. Deus te dará tudo. Tudo o que você precisa. Está nas mãos de Deus. Peça para Deus. Peça para Deus na sua vida profissional o que você precisa. Apresenta para Deus agora, fala para Deus quais são as tuas necessidades financeiras. Fala dos teus sonhos, dos teus negócios, dos teus projetos, o que você precisa. Diga para Deus. Você tem um sonho de ter um negócio próprio, você tem um sonho de vender algumas coisas, você precisava de um investidor, você precisava de um dinheiro inicial, você não tem, peça para Deus agora. Você precisa de um carro para trabalhar, peça para Deus. Não é para luxo, não é para passeio, é para trabalho, é necessidade. Peça a tua moto. Se não for para passeio, se não for para luxo, se for para necessidade, se for para ganhar o pão, peça. E Deus te dará. Deus não precisa de absolutamente nada para fazer o milagre acontecer, é promessa dele. Ele te dará tudo o que você precisa. Ele te prosperará. O que você precisa hoje, fala para Ele. Qual é o teu carnê que está em aberto? Fala para Ele hoje. Fala para o Senhor. Ele é teu melhor amigo. Ele é teu Pai. Ele é o Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ele tem em abundância para te dar. A bênção de Deus nos enriquece, não acrescenta dores. Deus nos dá todas as coisas e não nos cobra nada. Somente que você creia. Creia que vai acontecer. Creia que Deus vai levantar uma pessoa abençoada. Às vezes o que você precisa, meu irmão, para você é um dinheiro absurdo. Mas para um irmão seu não é nada. E Deus vai tocar o coração dessa pessoa para te abençoar, se você crer. Se você crer. Certa vez eu fui enviado a cuidar de um irmão que estava na falência, estava querendo tirar a própria vida.
E eu disse para ele, qual é o teu problema? Ele disse, eu preciso de dinheiro. Eu disse, não, você precisa de Deus. Ele falou, eu não estou com paciência para ouvir falar dessas coisas. Eu falei assim, eu não tenho paciência para ouvir você falar que você precisa de dinheiro. Você precisa de Deus. E eu vim aqui te dar uma oportunidade. Ele falou, a minha dívida é impagável. Eu falei, não para Deus. Por isso você precisa de Deus. Eu falei, nós vamos orar. E Deus vai fazer uma coisa na tua vida que você não vai entender. Deus vai levantar alguém que tem muito mais do que você. E vai ter prazer em investir na tua empresa que está falida. E você vai se reerguer. E tudo isso vai acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Você crê? E Deus fez uma obra na vida dele. Creia, peça. Deus sabe todas as coisas. Deus tem visto o teu deitar, o teu levantar. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto a tua solidão. Deus tem visto você perder noites de sono. Porque você quer mudar de vida e humanamente não tem como. Não tem como é o nome do nosso Deus. Deus vai nos dar o que nós precisamos para recomeçar a nossa vida. Não está dando certo, meu irmão, você precisa recomeçar. Mas o teu medo de como eu vou recomeçar, Senhor, se eu não tenho capital? Eu vou recomeçar como? De onde? Peça para Deus. Peça para Deus o que você deseja. Peça para Deus, fala para Ele qual é o teu sonho profissional. Deus vai te dar. Eu creio, Deus vai te dar. Deus vai te dar e vai mudar a sorte da tua vida. Você vai voltar a ter prazer na vida, porque você vai ter prazer no seu trabalho. Trabalhar com o que você ama. A sua vida vai voltar a ter dinamismo. Você vai se alegrar, Deus vai te dar dias de alegria. Em nome de Jesus. Recebe esta palavra. Paizinho, eu te peço, abençoa os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na rede de saúde, na área da segurança, os nossos irmãos que são vendedores, autônomos, os nossos irmãos que são corretores, profissionais liberais, os nossos comerciantes, empresários, os nossos homens e mulheres, Pai, irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo, que o Senhor hoje abra as janelas dos céus, que seja derramado sobre os teus filhos bênçãos sem medidas. Realiza o sonho, meu Deus, dos teus filhos. Eles têm buscado em Ti, nós temos buscado em Ti. Clamamos ao Deus Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como autoridade máxima da nossa casa, como o Senhor da nossa família, como o dono do nosso lar. Aonde Jesus Cristo está, não existe trevas. Não existe obra de feitiçaria, macumbaria, inveja, maldição que possa perdurar aonde está a vida. Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a luz, Jesus Cristo é o poder. Declare Jesus Cristo como o Senhor do teu lar e não se preocupe com mais nada. Coloque a tua vida, a tua família, os teus filhos, os teus problemas familiares nas mãos do Senhor e não se preocupe com mais nada. Peça, é pelo teu marido, peça em oração, peça em sigilo, peça em secreto, peça no teu quarto de oração, peça agora. É por tua esposa, peça. É pelo teu filho, peça agora. É para que haja uma reconciliação
é para que haja um quebrar de maldição na família que está dividida. Peça agora. Deus é Deus da família. Que haja restauração da amizade de filhos com pais, de irmãos com irmãos, de marido com esposa, de esposa com marido, de filhos. Oh, meu Deus do céu, devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Que seja, meu Deus, tirado do coração a loucura, a violência, a gritaria, a confusão. Que seja tirado, meu Deus, a falta de entendimento, a competitividade entre homem e mulher. Os dois são uma só carne, a casa dividida não prospera. Enquanto um ficar lutando para ser maior do que o outro, não vai acontecer nada. Nada. Mas declara hoje o Todo-Poderoso como Deus da tua vida. E toda maldição vai sair da tua casa. Toda obra de feitiçaria será desfeita. Deus é maior. Deus é o nome que está sobre todo nome. Jesus. Declare o nome de Jesus na tua casa. Declare, diga Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome tem poder. Diga Jesus. Traz à existência o que não existe. Restaura, reconcilia, libera perdão, meu Deus. Cuida dos nossos filhos. Faz a tua obra. A palavra diz, antes de a palavra diz, eu quero pedir que, Pai, o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Márcia, minha irmã amada, sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Mari, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Josiane e Benedita, a sua casa e toda a sua família. A minha irmã Nira, minha carioquinha predileta, Pai, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, ela e toda a sua família, em nome de Jesus. Abençoa a minha irmã Josi, Pai, lá de Minas, que o Senhor abençoe a ela, os seus filhos. Bendito seja o Senhor pelo testemunho da sua filha. Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e dá saúde ao Maurílio, a sua casa, toda a sua família, a Sílvia, Pai, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos que foram impedidos de entrar nesta live hoje, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor alcance a cada um dos irmãos que nos procuraram e não encontraram. Abençoa o meu irmão Ivan, abençoa a Vanusa, abençoa, meu Deus, a Nath, abençoa os nossos irmãos que estão diariamente, mas hoje não conseguiram nos encontrar. Que a tua bênção esteja sobre cada um. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre esta terça-feira um dia de paz. Um dia de amor. Declaro sobre todas as coisas um dia de paz no teu coração. Eu declaro Deus mostrando para você que o tempo da luta está terminando. Eu declaro e profetizo na sua vida, Deus te mostrando que o que está por vir é muito melhor do que tudo o que você já viveu. Declaro e profetizo na tua vida um dia de bons negócios, um dia de saúde, um dia de alívio da tua dor.
Declaro um dia de muitas boas notícias. Declaro que Deus levantará ajudadores para o teu recomeçar de vida. Declaro e profetizo que Deus vai levantar pessoas para abençoar os teus projetos, para você recomeçar a sua vida. No nome de Jesus. Deus vai mudar a tua história. Muitas pessoas que achavam que você já tinha até desistido vão se espantar com o que Deus vai fazer na tua vida ainda nesse mês de julho. Eu profetizo no nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas que vão te abençoar financeiramente. Você não vai acreditar. Você vai ficar como aqueles que sonham. Você vai tirar os teus projetos do coração e da cabeça e colocar em prática. Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Existem muitas pessoas, muitos servos de Deus, ricos, que vão obedecer a ordem de Deus para te abençoar, para te ajudar. E você vai dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque as pessoas que estão te ajudando porque Deus está enviando uma ordem. Você vai ser abençoado financeiramente para que os teus projetos sejam colocados em prática. Acredita. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te dar a chance que você está pedindo. Você tem orado e você tem falado: Senhor, me dá a oportunidade de recomeçar. Me dá uma chance. Deus é Deus de oportunidade. Deus vai colocar um caminho aonde não existe. Deus vai colocar uma porta onde não existe porta. Ainda nesse mês de julho, Deus vai realizar este sonho. O seu testemunho vai ser grandioso, meu irmão. A honra e a glória, preste atenção, a honra e a glória vai ser dada a Deus e não a quem te abençoar. Você vai ser grato. Você vai ter uma vida de gratidão eterna por essa pessoa que Deus vai levantar para te abençoar. Mas a honra é de Deus. A glória é de Deus. Essa pessoa só te abençoou porque Deus mandou. E Deus está dando ordens hoje para que pessoas que têm muitos valores financeiros, bens, abençoem a tua vida, a minha vida. Vai haver recomeço e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo hoje contra a tua vida não prosperará. Que as más notícias não chegarão até você. Que o escândalo não chegará até você. Que toda língua que se levantar em fofoca, em calúnia, em difamação contra a sua vida será calada em juízo. Em juízo. Porque você não é um qualquer, você pertence a Deus. Você é de Deus. Deus te livra hoje do mal. Deus te livra da maldade, da perversidade. Hoje o mal não te alcança. No final deste dia, você vai glorificar o nome do teu Deus. Você vai glorificar. Você vai testemunhar as bênçãos que Deus te deu neste dia. Meu Deus, eu vejo tantas coisas lindas acontecendo. Está claro e óbvio por que a nossa live foi bloqueada. Há uma mensagem muito forte de Deus hoje para esta igreja.
Deus está mudando a tua sorte diante dos teus olhos. Meu Deus do céu, é forte. Em nome de Jesus, glorifique o teu Deus. Encha o teu coração de gratidão já. Encha a tua boca de cânticos de louvores. Porque Deus deu ordem hoje para que a tua vida financeira e profissional seja mudada. Deus deu ordem hoje para alguém abençoar a tua vida financeira para que você coloque esse projeto. Alguém vai te ligar e vai falar assim: o que eu posso fazer por você? Você vai contar todo o teu projeto e essa pessoa vai dizer assim: eu vou financiar para você esse projeto. E você vai dizer: Deus seja louvado. Deus seja louvado porque eu recebi uma palavra. Porque Deus usou o seu servo para falar comigo, para me mandar a mensagem. A palavra diz que nada acontece sem que antes Deus diga aos seus profetas: a palavra está liberada sobre as nossas vidas. Se prepare. Se prepare para o renovo, para um recomeçar da tua vida, em nome de Jesus. O mal não te tocará. A má notícia não chegará até você. A inveja, feitiçaria. Deus está dando ordem aos anjos e dizendo: é minha prioridade. Cuida do meu filho. Em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Paizinho, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Leve em paz e segurança para a escolinha. Abençoa, Paizinho, eu te peço, todos os que estiverem ao redor do meu filhinho amado, do presente que o Senhor me deu. Abençoa a sua mãe, os professores, os tutores, os coleguinhas da escola. Que não falte ao meu filho nem o grande nem o pequeno. Que o Senhor supra, Pai, todas as necessidades dele. Eu te peço que assim como o Senhor foi com Ismael, que o Senhor cuidou de Ismael, meu Deus, na ausência de Abraão. Cuida do meu filho na minha ausência. Eu sei que o seu tempo é perfeito. Eu sei que tudo, meu Deus, faz parte de um grande plano do Senhor. Eu aprendi a esperar em Ti. Eu espero em Ti. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filhinha Bruna, nesses dias de férias. Que o Senhor dê a ela, meu Deus, dias de alegria, saúde. Faz da minha filha, meu Deus, uma menina feliz, uma mulher abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o meu Pai. Guarda, protege, livra de todo mal. Dá saúde. Quebra essa maldição, Pai. Tira, meu Deus, todos aqueles que estão impedindo o meu contato com o meu Pai. Que caia por terra toda barreira, que caia por terra toda feitiçaria, que caia por terra toda mentira. Restaura, meu Deus, a minha convivência com o meu Pai. Eu creio, Pai, eu creio. O Senhor é Deus da família. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
Amém? Glória a Deus. Hoje fomos os heróis da resistência, não é? Foi difícil chegar até o fim. Tiraram do ar, cortaram a conexão. Mas Deus tem uma palavra. E palavra liberada não volta vazia. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Que o seu dia seja lindo. Se em algum momento desse dia você se lembrar de mim, peça para que Deus me abençoe. Diga assim: Senhor, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. É tudo que eu preciso de você. Hoje à noite, às 8, nós temos a nossa continuidade da nossa semana de jejum. Se você não está ainda participando da nossa semana de jejum, venha conosco. Vem para o devocional hoje às 8 horas da noite no nosso YouTube. Vai ser uma grande bênção. Amém? Eu estou rindo porque eu estou vendo aqui só a Silvia, a Elvira. Fizeram um arrastão na nossa live hoje. Mas amém. A tua felicidade é minha felicidade. A tua conquista é minha conquista. A sua vitória é a minha vitória. E a sua prosperidade é a minha prosperidade. Fica com Deus. Eu te amo em Jesus. Beijo. Fui.